Eu costumava fazer compras no Target o tempo todo, mas recentemente decidi que não quero mais voltar lá, pelo menos não na unidade perto de onde eu moro. Algumas coisas assustadoras e estranhas aconteceram comigo lá. Esse é o único Target próximo à minha casa, que tem sido minha loja principal por anos para comprar praticamente qualquer coisa. Apesar de ir a outras lojas ocasionalmente, o Target sempre teve a melhor variedade. Eu sempre preferi ele ao Walmart. Certa noite, fui fazer compras depois do trabalho. Eu precisava de várias coisas, principalmente alimentos. Peguei um carrinho e comecei a passear pela loja. Não estava muito movimentado, o que facilitou bastante. Depois de cerca de 30 minutos de compras, eu estava quase terminando. Meu carrinho estava cheio de itens, e eu estava na última seção da loja onde iria pegar produtos refrigerados e congelados. Sempre deixava esses itens por último para evitar que descongelassem antes de chegar em casa. Quando cheguei à seção de congelados, não havia ninguém lá. Eu era a única pessoa naquele setor. Havia um freezer no fundo da loja, e eu estava pegando algo quando percebi algo estranho. Um movimento por trás dos produtos. Aquele freezer específico ficava encostado no fundo da loja, próximo à entrada para a área de funcionários. Foi então que percebi que havia uma pessoa atrás das prateleiras do freezer. Podia vê-la entre os espaços das prateleiras, mas não muito bem. Era uma pessoa bem próxima de onde eu estava. A princípio, achei engraçado, mas logo percebi que não era um funcionário do Target. Me movi para pegar outro produto, e quem quer que estivesse ali parecia me acompanhar. Enquanto examinava um item, percebi que a pessoa estava vestindo preto, diferente do uniforme típico do Target, que é vermelho com calças khaki. Em seguida, vi a cabeça da pessoa através do espaço das prateleiras. Ela usava uma máscara de esqui preta. Minha única reação foi achar aquilo muito estranho. Mudei de posição novamente, e o homem mascarado continuou me seguindo. Ele estava começando a me assustar de verdade. Ele não parava de me encarar do outro lado do freezer. Felizmente, eu só precisava de mais um item daquele corredor. Fui pegá-lo enquanto o homem mascarado continuava me observando. Quando estava prestes a pegar o produto, ele empurrou uma caixa inteira de itens na minha direção. Vários caíram no chão. Recolhi os itens, e o homem desapareceu para dentro do freezer. Aquilo estava começando a causar problemas, então decidi informar um funcionário. Caminhei por alguns corredores até encontrar uma funcionária. Contei sobre o homem e como ele estava dentro do freezer. Ela disse que iria verificar e pedir que ele saísse, já que não poderia estar ali. As portas que levam à área dos funcionários estavam próximas, e vi quando ela entrou por elas. Cerca de um minuto depois, a funcionária voltou e disse que não encontrou ninguém lá. Quem quer que fosse, devia ter saído, mas eu não tinha visto ninguém sair por aquelas portas. Deixei para lá, terminei minhas compras, paguei e fui embora. Cerca de uma semana depois, voltei ao Target. Costumo fazer compras semanalmente, sem um dia específico. Naquele dia, fiz minhas compras normalmente em cerca de 30 minutos e finalizei no caixa. Quando saí da loja e fui até meu carro, descarreguei as compras e comecei a dirigir para casa. Esse Target fica em uma área com vários outros comércios ao redor. Além do estacionamento, há algumas árvores e arbustos para decoração. Enquanto saía do estacionamento, passando por outras lojas para acessar uma rua, vi o mesmo homem vestido de preto e com a máscara de esqui. Ele estava parcialmente escondido atrás de um arbusto e, ao me ver, saiu de trás do arbusto e me encarou enquanto eu passava. Dirigi direto, sem acreditar no que tinha acabado de ver. Era o mesmo homem que eu tinha visto dentro do Target na semana anterior. Mas dessa vez ele estava do lado de fora. Era muito estranho que eu o visse novamente. Talvez ele gostasse de ir ao Target para assustar as pessoas, mas eu realmente não sabia. O que eu sabia era que aquilo era muito perturbador. O jeito como ele estava se escondendo nos arbustos me deixou preocupado. Depois dessa experiência, fiquei quase 2 semanas sem ir ao Target. Quando voltei, foi mais uma viagem de compras comum. Fiz tudo normalmente e, ao sair, fui até o meu carro para descarregar as compras. Era noite, e o estacionamento estava calmo, com alguns carros espalhados, incluindo um estacionado ao lado do meu. Enquanto entrava no carro e ligava o motor, olhei por acaso para o veículo ao lado. Parecia vazio, mas algo chamou minha atenção. O carro era um sedã branco comum, com vidros traseiros escurecidos, mas as janelas da frente eram transparentes.
Foi então que vi alguém saindo do banco de trás e indo para o banco do passageiro da frente. Era o mesmo homem de máscara. Fiquei paralisado. Ele olhou diretamente para mim através da janela do carro. Depois de alguns segundos de tensão, ele abriu a porta do carro dele e começou a caminhar em direção ao meu. Finalmente, consegui reagir e apertei o botão para travar as portas. Ele tentou abrir minha porta, mas não conseguiu. Então, se inclinou até a janela do motorista, pressionando o rosto contra o vidro e me encarando de perto. Eu gritei para que ele fosse embora, mas ele não se moveu. Coloquei o carro em marcha a ré e comecei a sair. Ele agarrou meu carro enquanto eu recuava, tentando me acompanhar. Quando comecei a dirigir mais rápido, ele finalmente soltou. Olhei pelo retrovisor e vi que ele correu de volta para o carro em que estava. Acelerei e saí do estacionamento o mais rápido que pude, virando para uma rua mais movimentada. Depois de um tempo, parei em outro estacionamento, desliguei as luzes e esperei. Pouco depois, vi um carro saindo rapidamente do estacionamento do Target e passando direto por mim. Tenho quase certeza de que era ele. Quando tive certeza de que ele havia ido embora, finalmente voltei para casa. Desde então, não fui mais a esse Target. Não sei por que ele estava lá nem o que queria, mas sei que não quero correr o risco de encontrá-lo novamente. Eu sou uma mulher e trabalhei na Target há pouco mais de um ano. A loja ficava bem perto do meu apartamento na época, e eu gostava bastante do trabalho. O que mais me agradava era conversar com os colegas e fazer amizades. Eu trabalhava principalmente na seção de roupas, organizando produtos e ajudando clientes. Era um trabalho tranquilo, longe da correria da área de alimentos. Tudo começou em um dia comum de trabalho. Eu estava na seção feminina, organizando roupas que estavam fora do lugar, quando um homem alto se aproximou. Achei que ele precisava de ajuda, então o cumprimentei e perguntei como poderia ajudá-lo. Ele me encarou com um sorriso estranho antes de dizer: "Sim, você pode me ajudar saindo comigo esta noite." Dei uma risada nervosa e disse que tinha namorado, embora isso não fosse verdade. Essa era minha maneira de evitar situações assim. O homem, no entanto, respondeu rapidamente: "Não, você não tem." O tom dele me incomodou, mas tentei encerrar a conversa perguntando se ele precisava de algo específico. Ele respondeu com algo ainda mais perturbador: "Sim, de direções para sua casa." Isso já era demais. Disse que precisava voltar ao trabalho e me afastei, mas percebi que ele começou a me seguir enquanto eu mudava de seção. Quando o confrontei, ele levantou as mãos como se dissesse "minha culpa" e se afastou. Algumas horas depois, vi o mesmo homem escondido entre as roupas, me observando. Eu o ignorei, mas a sensação de estar sendo seguida me deixou desconfortável. Quando fui para outra área da loja, ele apareceu de novo, dessa vez se escondendo em um corredor próximo. Decidi tirar meu intervalo para me afastar daquela situação. Depois de uma pausa prolongada, voltei ao trabalho e, para minha felicidade, não vi o homem pelo resto do turno. Mas uma semana depois, enquanto trabalhava à noite, recebi um chamado pelo rádio pedindo que fosse ao setor de recebimento no depósito. Achei estranho, mas fui. Ao chegar lá, percebi que estava sozinha. De repente, vi o mesmo homem aparecer entre as prateleiras. Ele começou a se aproximar de mim, e quando tentei sair, ele segurou meu braço e tentou me puxar para fora. Eu gritei, mas ninguém parecia ouvir. Felizmente, uma colega chamada Amy entrou no depósito. Ao me ver, ela correu para me ajudar e o homem fugiu. Amy explicou que tinha ouvido a conversa pelo rádio e achado estranho. Graças à sua curiosidade, ela chegou a tempo. Chamamos a polícia, mas nada pôde ser feito, pois o homem usava um walkie-talkie na mesma frequência que o nosso. Depois disso, continuei trabalhando lá por mais alguns meses, mas nunca mais vi aquele homem. A experiência, no entanto, ainda me assombra. Eu trabalhei na Target há 5 anos, empurrando carrinhos no estacionamento. Esse foi um dos trabalhos mais agradáveis que já tive até agora. Para ser honesto, era um trabalho bem tranquilo e fácil. No entanto, tenho uma história realmente assustadora para contar, algo que ainda me arrepia quando penso nisso. Eu trabalhava em um super Target, em uma área movimentada.
A loja e o estacionamento eram muito grandes e ficavam perto de outros estabelecimentos e restaurantes na região. Isso tornava o trabalho desafiador de vez em quando, devido ao movimento intenso. Uma vez, durante um turno à noite, o dia tinha sido bem movimentado, mas, àquela hora, tudo estava calmo. Parecia o silêncio depois da tempestade, porque os carrinhos estavam espalhados por todo o estacionamento e não apenas nos pontos de coleta. Isso era típico em dias de muito movimento. Naquele momento, eu tinha tempo para percorrer todo o estacionamento e recolher os carrinhos que estavam fora do lugar. Também trazia todos os que estavam nos pontos de coleta de volta para a loja. Obviamente, com o movimento intenso mais cedo, eu não tinha conseguido organizar o estacionamento tão bem quanto gostaria. Já passava das 9 da noite quando fui para o canto nordeste do estacionamento. Havia um carrinho encostado na calçada, no canto mais distante da loja. Fui até lá para pegá-lo. Assim que cheguei perto, notei um SUV entrando naquela parte do estacionamento. O veículo não continuou a dirigir. Em vez disso, parou bem na minha frente. Achei aquilo estranho, mas continuei pegando o carrinho e comecei a voltar para a loja. Foi então que ouvi uma voz chamando: "Ei!" Olhei para trás e vi um homem saindo do SUV. O veículo não estava estacionado em uma vaga, mas parado ali, ocupando parcialmente 2 espaços e a área de circulação. O homem disse que talvez eu pudesse ajudá-lo com algo. Parei com o carrinho e olhei para ele. Perguntei do que ele precisava. O homem acenou para que eu me aproximasse e comecei a caminhar em sua direção. Ele disse que não sabia muito sobre carros, mas que algo estranho estava acontecendo com o dele. O homem era baixo, mas parecia forte. Eu sabia um pouco sobre carros, mas não muito. Esperava poder ajudar com o problema dele. Então, ele pediu que eu entrasse no banco de trás do carro para ouvir um ruído estranho que acontecia quando ele dirigia. Aquele pedido parecia completamente fora do normal e me pegou de surpresa. Também me pareceu bem suspeito. Mudei de ideia imediatamente. Na verdade, eu realmente não entendo nada de carros, disse. Então, me virei para pegar o carrinho e comecei a voltar para a loja. O homem pediu para eu esperar, mas continuei andando. Quando percebi os passos do homem atrás de mim, comecei a andar mais rápido. Ele também acelerou o passo. Naquele momento, decidi começar a correr. Eu sentia que estava em perigo e sabia que, se chegasse a Target, estaria seguro. Corri o mais rápido que pude com o carrinho, e o homem não conseguiu me alcançar. Ele parou de me perseguir. Quando cheguei de volta à loja, decidi trabalhar na outra extremidade do estacionamento por um tempo, e foi exatamente isso que fiz. Além disso, tentei permanecer próximo ao prédio enquanto recolhia os carrinhos daquela área. Tudo correu bem. Olhei para o outro lado do estacionamento, onde o homem e o SUV estavam, e não os vi mais. Ele deve ter ido embora, o que foi um alívio. Depois de trabalhar por um tempo, era a hora do meu último intervalo do dia, de 15 minutos. Entrei na loja e fui para a sala de descanso. Lá, sentei e fiquei no meu celular, navegando pelas redes sociais e conversando com amigos no Snapchat. Naquele momento, eu era a única pessoa na sala de descanso. Com o horário, havia um intervalo entre as pessoas que estavam terminando os turnos noturnos e as que estavam começando os turnos da madrugada. Estava tudo tranquilo, mas, no meio do meu intervalo, ouvi a porta da sala de descanso abrir e fechar. Havia um pequeno corredor com um armário que levava à sala de descanso. Esperei que alguém entrasse, mas ninguém apareceu. Não pensei muito sobre isso e continuei sentado, olhando meu celular. Mas, alguns momentos depois, tive uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Geralmente, não sinto isso, então, quando aconteceu, virei-me para olhar. Foi então que vi o homem que havia me perseguido mais cedo. Ele estava parado na entrada da sala de descanso, me observando. Ele começou a andar em minha direção. Levantei-me, mais uma vez, corri para longe dele. Saí pela outra porta da sala de descanso, que levava a uma área restrita para funcionários. Lá havia uma mesa e um lugar onde os funcionários registravam o ponto. Ninguém estava lá naquele momento. Havia também uma porta que dava para fora, e eu corri por ela, voltando ao estacionamento. Corri para outra entrada da loja e rapidamente procurei por um dos gerentes. Contei toda a história, mas, quando eles foram até a sala de descanso, o homem já tinha ido embora.
Ele deve ter saído logo depois de mim. Felizmente, não faltava muito tempo para o meu turno acabar. Trabalhei com cuidado pelos 30 minutos restantes, registrei meu ponto e fui para casa. Nunca mais vi aquele homem depois desse incidente. Trabalhei na Target por bastante tempo depois disso, e nada parecido voltou a acontecer, o que me deixa aliviado. Quando eu era mais jovem, trabalhei na Target. Uma vez, estava trabalhando no dia anterior ao Natal. Como um dos gerentes da loja, era minha responsabilidade fechar o local naquela noite. Nunca tive outros encontros estranhos além do que vou contar agora. Lembre-se de que isso era um super Target, e só para atravessar de um lado ao outro demorava minutos. Naquela noite, eu estava sozinho porque os outros funcionários já haviam saído mais cedo para celebrar a véspera de Natal com suas famílias. Enquanto caminhava pelos corredores vazios, organizando coisas e ajustando as exibições, comecei a ouvir barulhos estranhos. A princípio, era um som fraco, como algo sendo arrastado do outro lado da loja. Parei e tentei identificar de onde vinha, mas o barulho desapareceu tão rápido quanto começou. Pensei que talvez fosse apenas minha imaginação, já que era tarde e eu estava muito cansado por conta da falta de sono. Mas comecei a pensar demais e parecia que alguém estava me observando. Achei que minha mente estava me pregando peças, porque a loja vazia fazia tudo parecer muito mais assustador. De repente, sem aviso, o interfone começou a crepitar. Aquilo me assustou completamente. Meu coração disparou, porque o volume estava no máximo. Não conseguia entender o que estava sendo dito, mas parecia que ouvi uma voz. Com urgência, corri para o telefone mais próximo, e lá estava ele, fora do gancho. Coloquei o telefone de volta no lugar e assumi que ele simplesmente tinha caído e pressionado algum botão na queda. Mas, no fundo, eu estava provavelmente mentindo para mim mesmo, tentando não ficar ainda mais assustado. Nada poderia me convencer de que isso não era alguém dentro da loja fazendo uma brincadeira ou gravando um desses vídeos. Ficamos 24 horas na Target para ganhar visualizações no YouTube. Já havíamos enfrentado algo assim raramente no passado. Enquanto caminhava pela seção de brinquedos, algo muito estranho chamou minha atenção. Os brinquedos, que estavam organizados antes, agora estavam espalhados pelo chão, como se alguma criança tivesse brincado com eles. Fiquei confuso, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fossem os possíveis brincalhões que ainda estavam na loja. Cansado dessas piadas, só queria ir para casa. Aquilo estava tornando minha noite mais longa. Comecei a procurar em todos os cantos qualquer sinal de que alguém pudesse estar ali comigo. Chamei, esperando que um grupo de amigos aparecesse, rindo de sua brincadeira de sucesso. Mas a loja permaneceu em silêncio. Minha frustração aumentou porque não conseguia entender toda aquela loucura. Pensei em chamar a segurança ou a polícia, mas, sem provas concretas, parecia inútil. O momento mais estranho aconteceu enquanto eu caminhava pelo corredor dos cereais. Ouvi um zumbido alto e vi um flash vindo de trás de uma caixa de Fruity Pebbles. Era um telefone tocando. Quando fui pegá-lo, a chamada caiu porque a bateria estava com apenas 1%. Consegui ver o plano de fundo do celular, era o padrão da Apple, e o aparelho era um iPhone antigo. Naquele momento, eu sabia que alguém havia deixado aquilo ali de propósito para brincar comigo. Era uma pegadinha elaborada, muito bem planejada. Eu já tinha procurado em todos os corredores da loja, então pensei que talvez tivessem se escondido nos depósitos, planejando sua próxima brincadeira. Fui verificar, procurando em todos os cantos, mas novamente não encontrei nada. Exausto, sentei para recuperar o fôlego e clarear minha mente. Comecei a pensar que talvez não houvesse ninguém na loja comigo, afinal. Mas, de repente, todas as luzes da loja se apagaram e eu não conseguia ver nada. Peguei meu telefone e usei a lanterna. Sem pensar duas vezes, corri para a saída principal dos depósitos. Saí pela porta da frente e não olhei para trás nenhuma vez. Mas podia jurar que ouvi passos correndo atrás de mim. Àquela altura, não havia mais dúvidas. Eu tinha provas suficientes para chamar a polícia e pedir que verificassem a loja. Contei a eles tudo o que havia acontecido, e eles não perderam tempo para aparecer. Os policiais vasculharam o lugar de cima a baixo e encontraram 4 adolescentes escondidos nos fundos, rindo descontroladamente.
Descobriu-se que eles estavam fazendo uma pegadinha doentia para o YouTube, tentando assustar pessoas depois do expediente para a série deles no canal. Todos eram menores de idade, então não sei quais foram as punições que receberam. Quando eu tinha 22 anos e trabalhava na Target, levava uma vida normal, mas a experiência que estou prestes a contar me fez deixar o meu emprego de longa data lá. Tudo começou com uma pessoa misteriosa que parecia me seguir todos os dias no trabalho. No início, não era nada demais. Recebíamos muitos clientes, já que as pessoas costumam fazer compras toda semana, então eu via muitos dos mesmos rostos. Mas esse homem parecia ter por volta de seus 30 anos e eu nunca o tinha visto antes. Ele tinha uma constituição saudável, mas usava uma camisa abotoada até metade e jeans normais, e começou a aparecer com mais frequência. No começo, ele chegava, comprava algo e ia embora, então nunca me preocupei com ele. Mas com o passar dos dias, percebi que ele começava a aparecer em todas as minhas escalas e simplesmente vagava pela loja sem comprar nada. Eu também não conseguia me livrar da sensação de que ele estava me observando, porque toda vez que eu olhava para ele, ele fazia um breve contato visual e logo desviava o olhar. Em um domingo, durante a mesma semana, ele apareceu não uma, mas 3 vezes durante o meu turno. Ele ficava perambulando pelos corredores, sentado nas esquinas, e espiava na minha direção. Isso foi um grande sinal de alerta para mim. Nesse ponto, eu sabia que ele estava definitivamente me observando. Decidi ficar de olho nele o tempo todo, não importava onde eu estivesse, e planejava falar com o meu gerente no dia seguinte se ele aparecesse mais uma vez. Uma noite, decidi contar a uma colega de trabalho sobre o estranho. Me aproximei da Sarah e contei tudo sobre como estava preocupada com minha segurança. Sarah perguntou: "Você já falou com alguém sobre isso? Talvez um gerente ou segurança?" "Ainda não", respondi, sentindo-me um pouco dramática sobre a situação. "Quero ver se ele aparece novamente hoje. Se aparecer, com certeza vou falar com o gerente amanhã." Quase imediatamente após nossa conversa, o homem se aproximou de mim enquanto eu trabalhava no caixa. Ele veio sorrindo, invadiu meu espaço pessoal e disse: "Como está seu dia? Está gostando de trabalhar aqui?" Eu senti um nó no estômago, mas tentei manter a calma. "Estou só fazendo meu trabalho. Precisa de algo específico?" Ele estava com um sorriso enorme no rosto e parecia extremamente feliz por finalmente estar falando comigo. Isso me deu arrepios. "Você é uma trabalhadora tão dedicada. Fiquei curioso. Quando você geralmente sai do seu turno? Eu posso ter algum tempo livre e seria bom a gente se encontrar." Meu coração disparou, mas permaneci calma e dei um passo para trás, criando distância. "Desculpe, mas não posso dar informações pessoais como essa. Isso vai contra a nossa política. Posso te ajudar com outra coisa?" Ele continuou me pressionando com mais perguntas. "Não precisa ser tão reservada. Só quero te conhecer melhor. Me diz, você mora por aqui? Seria conveniente para a gente passar mais tempo juntos." Minha ansiedade lentamente se transformou em raiva, porque eu só queria que esse estranho fosse embora. Disse pela última vez, em um tom mais firme: "Não me sinto confortável compartilhando detalhes pessoais com estranhos. Por favor, respeite meus limites e pare de fazer perguntas invasivas." Ignorando o que eu disse, ele se inclinou e sussurrou: "Está tornando difícil para nós nos conectarmos. Mas não se preocupe, vou descobrir onde você mora eventualmente." Ele então se levantou, sorriu e saiu pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, naquele dia, enquanto íamos em direção ao estacionamento vazio, eu e Sarah olhávamos ao redor, tentando ver se o homem estava por perto. Mas não havia sinal de ninguém. Apenas 7 carros estavam estacionados no estacionamento inteiro. Sarah percebeu minha inquietação e disse: "Fique perto de mim, já estamos quase lá." Enquanto atravessávamos o estacionamento vazio, comecei a sentir como se ele ainda estivesse lá, então apressei-me até meu carro. Quando finalmente cheguei ao carro, coloquei a chave na porta e a desbloqueei, quando de repente ouvi passos atrás de mim, e o homem me agarrou por trás. Ele tinha Sarah em uma das mãos, segurando-a pelo braço, e sua mão estava apertada sobre minha boca. Eu lutei o máximo que pude, pois ele era muito mais forte do que eu. Mas a adrenalina me deu forças e me fez agir rápido. Lembrei-me do spray de pimenta que guardava na minha bolsa para emergências e consegui pegá-lo a tempo.
borrifando uma grande quantidade no rosto dele, fazendo com que ele me soltasse e também soltasse Sarah. Por algum motivo, em um momento como aquele, minha primeira reação foi chutá-lo na parte vulnerável. Eu jogava futebol na faculdade, então já dá para imaginar a dor que causei ao perseguidor, que caiu no chão em agonia. Não perdemos tempo. Correndo, eu e Sarah fomos em direção ao meu carro, com o coração batendo forte no peito, e aceleramos para longe daquele target, tremendo de tanta adrenalina. Assim que nos afastamos, ligamos para o 911 para relatar o incidente, rezando para que a ajuda chegasse antes que o homem fugisse. A polícia iniciou uma investigação e logo conseguiram pegar o homem. As câmeras de segurança da loja revelaram sua identidade e conseguiram rastreá-lo. Descobriu-se que ele tinha um histórico de perseguições e assédio e foi preso, além de receber uma ordem de restrição e ser proibido de entrar em qualquer target.